Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 6, aula 2. Olá, bem-vindos de volta. Ontem eu saí da aula e fui logo colocar em prática o que vimos. Peguei um livro que tinha em casa e comecei a ler a capa dele, sem olhar as palavras. Eu observei cada detalhe da capa, os desenhos, as letras pequenas, as letras grandes. Li todos os nomes que tinha na capa, autor, ilustrador, tudo. E vocês acreditam que eu consegui entender um pouquinho da história só olhando a capa? É verdade. Quando eu fui ler, já tinha bastante coisa que eu tinha imaginado. Funciona mesmo. O livro se chama O Jacaré Preguiçoso. Eu até trouxe para darmos uma espiadinha nele ao final da aula. Mas e vocês? Vocês também leram algum livro interessante? Correção do dever de casa. Hoje vamos conversar sobre o texto da nossa lição número 6. Vamos ler e comparar duas leituras diferentes. Vocês já fizeram isso em casa, não fizeram? Agora vamos fazer juntos. Vamos ler e analisar um texto de cada vez. Depois, vamos compará-los para ver o que eles têm em comum. E vamos conferir as suspeitas que levantamos na aula passada. Vamos abrir o livro na página 58? Nosso primeiro texto vai falar sobre jacaré de papo amarelo. O jacaré de papo amarelo é uma espécie de jacaré. Vocês já viram um jacaré? Só na TV. Verdade. Na TV aparecem alguns jacarés de vez em quando. E pessoalmente, alguém já se deparou com jacaré? Mesmo sem vermos pessoalmente, todos nós já vimos muitas fotos de jacaré. Já ouvimos muitas histórias, por exemplo, onde eles vivem? Ele vive metade na água e metade na terra. Beto, mais ou menos. Essa espécie sobre a qual vamos ler vive em ambientes costeiros, como mangues, por exemplo. Ambientes costeiros são aqueles que ficam na costa, no encontro do mar e da terra. Praias, ilhas, mangues são exemplos desse tipo de ambiente. Em todos eles temos água e terra se misturando, se encontrando. E do que os jacarés se alimentam? Eles comem até gente, professora. Alfa, ele é carnívoro e pode sim atacar humanos, quando se sentem ameaçados ou famintos. E por que será que ele tem esse nome? Jacaré de papo amarelo. Vou fazer uma pesquisa rápida sobre isso. Aqui está. Essa espécie de jacaré, o jacaré de papo amarelo, recebe esse nome porque durante a fase do acasalamento, eles costumam ficar com a área do papo amarelada. Aqui, ó. Agora está explicado. Já sabemos muito sobre o jacaré, não é verdade? Vamos ver o que mais podemos aprender? Antes da leitura, vamos ver alguns detalhes do texto. Que tipo de texto é esse mesmo? Tipo informativo. Ele traz informações sobre o jacaré de papo amarelo. Excelente, Alfa. Esse é um exemplo de texto do tipo informativo. E qual é a função de um texto informativo? Dar uma informação. Isso, Alfa. Informar sobre algo, dar uma informação sobre determinado assunto. E qual o gênero desse texto? Descrição. Perfeito, Beto. E qual é o objetivo de um texto do gênero descrição? Descrever. Sim, Beto, descrever. Mostrar as características de alguma coisa. E para quem esse texto foi escrito? Quem é o público-alvo dele? De onde mesmo esse texto foi retirado? De uma enciclopédia. Exato!
Vocês já estão no 5º ano. Tenho certeza de que sabem o que é uma enciclopédia. Me expliquem o que é. É um livro que fala de muitos assuntos. É, Beto, as enciclopédias tratam de muitos assuntos mesmo, mais do que os livros que usamos aqui na aula. E por que alguém consultaria uma enciclopédia? Se quisesse saber sobre alguma coisa. Isso mesmo. Mas imaginem vocês, alunos. Consultariam uma enciclopédia hoje? Não, ia procurar na internet. Exatamente. Hoje em dia, encontramos tudo na internet. É bem mais fácil. É mesmo, Alfa. Então, para quem vocês acham que esse texto foi escrito? Para quem quer saber mais sobre jacarés. Isso, Beto. Seja por curiosidade ou por alguma responsabilidade, como um trabalho escolar, como você mencionou. Então, o público-alvo desse texto pode ser pessoas que se interessam por jacarés ou que precisem saber mais desse assunto. Então, vamos ler o texto e ver mais detalhes sobre ele. Caimã latirostris. 1. Jacaré de papo amarelo, família dos crocodilídeos. É o jacaré preferido pelos comerciantes de peles, estando hoje quase extinto. Antigamente, era abundante em todo o Brasil, menos na Amazônia, sendo comum no estado do Rio de Janeiro, pois Jacarepaguá quer dizer Vale dos Jacarés. Seu tamanho dificilmente excede 2 metros, o que já representa perigo, pois, apesar de o chamarem de covarde, ele pode morder um homem. As definições humanas do comportamento animal são curiosas. Se ataca, é uma fera. Se foge, é covarde. O pior é que, se ficar parado, é morto. Sua carne é reputada excelente e o pedaço considerado melhor é a cauda. Os filhotes do jacaré de papo amarelo são os que se encontram comumente à venda nas lojas ou na equipagem de quem vai à Amazônia e traz um de lembrança. Geralmente, deixam-no 1 ou 2 dias na banheira do apartamento e depois não sabem o que fazer com ele. Outros jacarés de ocorrência em nosso país são o famoso jacaré de lunetas, de 2,5 metros, muito comum na Amazônia, o jacaretinga, que pode chegar a 3 metros de comprimento, o jacaré-curuá, pequeno, máximo 1,80 m, do Rio Negro, o curubana e o jacaré de coroa. Enciclopédia de Pesquisas Escolares, Rio de Janeiro, editoras Livros do Brasil e Renovada, Livros Culturais, 1997, página 114. Muito bem! Agora que terminamos a leitura do texto, vamos relembrar. Alfa, qual é a ideia principal do texto? Falar sobre os jacarés de papo amarelo. Certo, mas falar o que deles? Algumas características deles. Onde vivem, seu tamanho. Ah, sim, perfeito, Alfa. Então, o texto descreve algumas características do jacaré de papo amarelo. Ele fala do tamanho, diz que é perigoso. Mas o que é mesmo que ele fala sobre esse jacaré? Qual é o foco principal? É descrever o jacaré? Acho que não. Ele fala que existe muita gente que gosta de pegar esses jacarés. Isso mesmo, Alfa. É o que ele mais fala no texto. Essas são as principais informações. Podemos anotar isso como assunto principal. Por que os jacarés de papo amarelo são tão procurados? Vou anotar isso aqui no quadro. Por que os jacarés de papo amarelo são tão procurados? Excelente, turma! Agora vou reler, parando em cada parágrafo, para vermos a ideia principal de cada um deles. E depois vamos ver como essas ideias estão relacionadas. 1.
Jacaré de papo amarelo. Família dos crocodíleos. É o jacaré preferido pelos comerciantes de peles, estando hoje quase extinto. Antigamente, era abundante em todo o Brasil, menos na Amazônia, sendo comum no estado do Rio de Janeiro, pois Jacarepaguá quer dizer Vale dos Jacarés. Beto, nos diga a ideia principal desse parágrafo. Vou anotar aqui no quadro. Falar que o jacaré está quase extinto. A ideia principal de cada parágrafo. Primeiro parágrafo. Jacaré de papo amarelo quase extinto. E o que isso significa? É quando tem poucos animais iguais. Isso, Alfa. Dizemos que um animal está quase em extinção quando há bem poucas espécies dele no mundo. Hoje, esse jacaré está quase extinto. Isso quer dizer que há poucas espécies dele no mundo. Mas o parágrafo fala mais. Ele explica o porquê do jacaré estar quase extinto. Exato, a pele. As pessoas matam os jacarés para tirar a pele. Matavam, porque depois ficou proibido. Este é o assunto principal. Vamos anotar. Primeiro parágrafo. O jacaré de papo amarelo está em vias de extinção. Ele era muito procurado por causa de sua pele. Vamos agora examinar o segundo parágrafo. Vou reler o parágrafo. Depois vocês vão me dizer a ideia principal. Seu tamanho dificilmente excede 2 metros, o que já representa perigo, pois, apesar de o chamarem de covarde, ele pode morder um homem. As definições humanas do comportamento animal são curiosas. Se ataca, é uma fera. Se foge, é covarde. O pior é que se ficar parado, é morto. O que vemos nesse parágrafo? Qual o principal assunto? O tamanho do jacaré? Será que é esse o principal assunto? Observem com atenção. Ele diz que o tamanho raramente passa de 2 metros. Isso é tudo que ele diz. Mas observem, raramente. Raramente ele excede 2 metros. Ou seja, raramente ele passa de 2 metros. Ele tem mais do que 2 metros. Mas o que mais ele diz na frase? Exato. Ele diz duas coisas diferentes. Ele diz que as pessoas chamam esse jacaré de covarde, mas também diz que ele pode morder. O que o texto diz? O que o texto quer dizer? Que ele pode morder e, se morder, mata. Mas que, em geral, ele foge. E tem gente que diz que ele é covarde. O que nós vamos anotar? Qual é a ideia principal? Ótimo, eu vou anotar. Segundo parágrafo. Jacaré é grande e perigoso, mas prefere correr do homem. Tem gente que o considera covarde. Ficou bom assim? Vamos ver agora a ideia principal do terceiro parágrafo. Sua carne é reputada excelente e o pedaço considerado melhor é a cauda. Os filhotes do jacaré de papo amarelo são os que se encontram comumente à venda nas lojas ou na equipagem de quem vai à Amazônia e traz um de lembrança. Geralmente, deixam-no 1 ou 2 dias na banheira do apartamento e depois não sabem o que fazer com ele. Ele fala da carne do jacaré e dos filhotes também. Mas qual a ideia principal? O que vocês entenderam? Ótimo! Eu vou repetir com as minhas palavras. O jacaré de papo amarelo é muito apreciado pela carne e como uma mascote, uma lembrança. O parágrafo também diz outras coisas sobre o pedaço mais apreciado, o que as pessoas fazem com a mascote. Mas a ideia principal é essa: a razão pela qual as pessoas caçam esse animal, pela carne e pela beleza. Vamos anotar.
O jacaré de papo amarelo é muito apreciado pela carne e como uma mascote, uma lembrança. Vejam o que já temos anotado. Ideia principal de cada parágrafo. Primeiro parágrafo. O jacaré de papo amarelo está em vias de extinção. Ele era muito procurado por causa de sua pele. Segundo parágrafo. Jacaré é grande e perigoso, mas prefere correr do homem. Tem gente que o considera covarde. Terceiro parágrafo. O jacaré de papo amarelo é muito apreciado pela carne e como uma mascote, uma lembrança. Vamos ler o último parágrafo do texto. Nós estamos procurando identificar a ideia principal. Outros jacarés de ocorrência em nosso país são o famoso jacaré de lunetas, de 2,5 metros, muito comum na Amazônia, o jacaretinga, que pode chegar a 3 metros de comprimento, o jacaré-curuá, pequeno, máximo 1,80 m, do Rio Negro, o curubana e o jacaré de coroa. Qual é a ideia principal desse último parágrafo? Falar das outras espécies de jacarés que existem no Brasil e diz o tamanho deles. O menorzinho tem 1,80 m. O maior pode chegar a 3 metros de comprimento. Essa é a ideia principal. Vamos anotar. Quarto parágrafo. Outras espécies de jacaré no Brasil. Tamanho. Vamos ver como ficou o nosso resumo? Ideia principal de cada parágrafo. Primeiro parágrafo. O jacaré de papo amarelo está em vias de extinção. Ele era muito procurado por causa de sua pele. Segundo parágrafo. Jacaré é grande e perigoso, mas prefere correr do homem. Tem gente que o considera covarde. Terceiro parágrafo. O jacaré de papo amarelo é muito apreciado pela carne e como uma mascote, uma lembrança. Quarto parágrafo. Outras espécies de jacaré no Brasil. Tamanho. O primeiro parágrafo diz que está quase extinto por causa da sua pele. No segundo, diz que ele é grande e perigoso, mas prefere correr do homem. No terceiro, diz que além da pele, é apreciado pela carne e como uma mascote, uma lembrança. E o último fala que ainda existem outros jacarés no Brasil. E vocês se lembram do que dissemos a respeito do sentido geral do texto? Exato! O texto trata da extinção do jacaré de papo amarelo. E esses parágrafos trazem informações relevantes sobre isso? A resposta é sim, não é verdade? Ele diz sobre as razões pelas quais ele está quase extinto. Ele diz também que, embora perigoso, o jacaré não ataca, prefere fugir. E termina dizendo que existem outros jacarés no Brasil. Vejam como podemos fazer o resumo com outras palavras. Observem o que está escrito e a forma diferente como eu vou falar. Ideia principal de cada parágrafo. Primeiro parágrafo. O jacaré de papo amarelo está em vias de extinção. Ele era muito procurado por causa de sua pele. Segundo parágrafo. Jacaré é grande e perigoso, mas prefere correr do homem. Tem gente que o considera covarde. Terceiro parágrafo. O jacaré de papo amarelo é muito apreciado pela carne e como uma mascote, uma lembrança. Quarto parágrafo. Outras espécies de jacaré no Brasil. Tamanho. O texto tem como objetivo dar algumas características dos jacarés de papo amarelo. Ao longo do texto, o autor fala das características dessa espécie. O autor também mostra os motivos de sua quase extinção e como sua carne e seus filhotes são tratados no país. Além disso, encontramos menções de outras espécies de jacarés que podem ser encontradas no Brasil. Viram a diferença entre uma anotação e um resumo falado? Um resumo feito em tópicos e um resumo feito em frases ou parágrafos. Vamos comparar?
Resumo em tópicos. 1. O jacaré de papo amarelo está em vias de extinção. Ele era muito procurado por causa de sua pele. 2. Jacaré é grande e perigoso, mas prefere correr do homem. Tem gente que o considera covarde. 3. O jacaré de papo amarelo é muito apreciado pela carne e como uma mascote, uma lembrança. 4. Outras espécies de jacaré no Brasil. Tamanho. Resumo na forma de um texto. O texto tem como objetivo dar algumas características dos jacarés de papo amarelo. Ao longo do texto, o autor fala das características dessa espécie. O autor também mostra os motivos de sua quase extinção e como sua carne e seus filhotes são tratados no país. Além disso, encontramos menções de outras espécies de jacarés que podem ser encontradas no Brasil. Perceberam como juntei todas as informações que vocês me deram como ideias principais do texto e dos parágrafos? Delas, conseguimos entender grande parte do texto. Nosso resumo ficou muito bom. Observem agora como é importante a forma de escrever. O texto tem como objetivo dar algumas características dos jacarés de papo amarelo. Ao longo do texto, o autor fala das características dessa espécie. O autor também mostra os motivos de sua quase extinção e como sua carne e seus filhotes são tratados no país. Além disso, encontramos menções de outras espécies de jacarés que podem ser encontradas no Brasil. Observem as palavras que estão em negrito. O texto, ao longo do texto, além disso. Nós usamos essas palavras para evitar repetições. O texto fala, o texto também fala, etc. Observem também o uso da palavra autor. Ao invés de falar texto, para não ficar repetindo, usamos a palavra autor. O autor fala, o autor também mostra. Tudo isso torna o parágrafo mais leve, mais interessante. E o jacaré? O jacaré é o personagem principal, não é mesmo? Vamos ver como ele aparece nas frases do resumo? Viram como variamos as palavras para não ficar repetindo jacaré o tempo todo? Dessa espécie, sua extinção, sua carne, outras espécies. É assim que aprendemos a analisar os textos, fazendo resumos. Isso nos obriga a pensar com clareza em cada detalhe do texto. Mas tem mais. Ainda não acabamos. Vamos agora tirar mais informações sobre o nosso texto? Vamos colocar todas as nossas ferramentas de detetive para funcionar e buscar essas pistas no texto. Então, o que é que o texto descreve? O jacaré de papo amarelo. Isso mesmo, Alfa. O autor nos dá características do jacaré de papo amarelo. E que características são essas que o autor nos apresenta? Me falem que eu vou anotar aqui no quadro. Onde encontramos? O tamanho dele. Outras espécies de jacarés no Brasil. Muito bom, pessoal! O autor realmente nos mostra isso tudo sobre os jacarés nesse texto. Já sabemos, então, qual é o assunto principal do texto. E de acordo com o texto, esse jacaré de papo amarelo pertence a uma família. Qual? Família dos crocodilídeos. Puxa, que nome estranho. Crocodilídeos. Crocodilídeos. Esse nome que você achou estranho é a forma que os cientistas usam para classificar os animais. São nomes científicos usados para identificar as famílias desses animais. Nesta página tem outro nome científico. Quem vai encontrar primeiro? Caimã latirostris. Isso mesmo, Caimã latirostris. Caimã latirostris. O nome científico é o nome que está
na certidão de nascimento deles. O nome que conhecemos é o apelido. Caimã latirostris é o nome da certidão. Jacaré do Papo Amarelo é o apelido dele. Vamos procurar mais informações nesse texto? O autor diz que esse jacaré está quase extinto, mas nem sempre foi assim. O autor diz que antigamente ele era abundante em todo o país. Isso significa que havia muitos desses animais. E por que hoje não é mais assim? Isso mesmo, Beto. Ele hoje é muito caçado. Sua pele é usada para fabricar produtos. Com isso, caçam esses animais e vendem sua pele para ganhar dinheiro. O texto também diz assim: antigamente era abundante em todo o Brasil. Vocês se lembram de que mais o texto diz? Onde ele era mais abundante? Onde ele era menos abundante? Menos na Amazônia. Jacarepaguá. Vejam aí, exatamente, menos na Amazônia. E onde havia uma quantidade grande desses animais? Em que lugar? No país todo? No estado do Rio de Janeiro, num bairro chamado Jacarepaguá. Essa palavra significa Vale dos Jacarés. Isso mesmo. Estão observando quanta informação podemos extrair de um texto? Mas tem mais. O que o texto diz sobre o tamanho desse jacaré? Esses jacarés podem ficar de que tamanho? No texto diz que ele não excede 2 metros, Correto, Beto. Mas o que significa isso? que ele cresce até 2 metros. Isso mesmo. Exceder significa ultrapassar, ficar maior que. Logo, esse jacaré não fica maior do que 2 metros. E por que chamam esse jacaré de covarde? Isso mesmo, porque ele foge. Agora temos uma frase que não é uma frase só informativa. O autor sugere uma reflexão sobre o que as pessoas comentam. Se o jacaré ataca, eles dizem que é uma fera. Se ele foge, como é o caso deste jacaré, dizem que é covarde. Mas o autor toma partido do jacaré. O que ele diz? Como sabemos disso? O pior é que se ficar parado é morto. Exatamente. O autor aqui deixou de fazer um texto apenas informativo. Ele faz um comentário. Ele não diz apenas, se ficar parado é morto. Ele diz, o pior é que se ficar parado é morto. O jacaré é grande. Ele pode morder o homem, mas esse jacaré foge. Só ataca se alguém provoca. O que é importante? O autor está apresentando um animal que vem sendo perseguido. E além de ser perseguido, há pessoas que ainda o chamam de covarde. Essa é a informação adicional importante. Bom, como eu gosto de fazer, já agucei a curiosidade de vocês. Agora, se tiverem a oportunidade, busquem por esse livro, O Jacaré Preguiçoso, e depois me contem o que acharam. Combinado? Resumo da aula. Bom, por falar em resumo, viram quanta coisa vimos na aula de hoje? Lemos o nosso texto principal com olhos bem atentos a cada detalhe, como bons detetives que somos. Não deixamos escapar nada. Percebemos também que a pré-leitura que fazemos, destacando os detalhes antes da leitura propriamente dita, nos ajuda bastante na compreensão do texto. Isso vale para todos os textos que lemos. Observem o texto antes de partirem para a leitura. Degustem o texto. Comam pelas beiradas, como costumamos dizer. Muitas vezes, os detalhes que alguns deixam passar despercebidos fazem toda a diferença no entendimento do texto. Dever de casa. Leitura. Livro D, página 59. Fluência de leitura.
Página 60, exercício 2, ficha do jacaré do papo amarelo. Como dever de casa, teremos a página 60, exercício número 2, apenas a ficha de cima. Como ainda não lemos o segundo texto, vocês preencherão apenas a primeira ficha, utilizando informações contidas no texto do jacaré de papo amarelo. Combinado?